que os irmãos abrem as vossas Bíblias. 1 Tessalonicenses, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler do versículo 16 a 18 para a glória do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Podendo sentar, glorificando a Deus, exaltando a Deus por esta oportunidade de estar em sua presença, pela oportunidade de estar glorificando a Ele. Louvado seja Deus, mediante esta campanha, mediante esse tema tão glorioso, que é uma esperança que a igreja, no contexto atual, aguarda. Louvado seja Deus. Essa esperança desta promessa que quem fez foi um homem que, quando meditamos em suas palavras, a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir, aleluia, todas as suas palavras. Esse texto é um texto glorioso, esse texto é um texto da qual trabalha justamente esse ponto da mensagem, ou seja, da matéria da qual foi me dada para ministrar para a igreja na noite deste dia. Quer falar sobre a vinda de Jesus? Quer falar sobre o arrebatamento da igreja? Paulo, quando trata desse texto, ele trata desse período, desse momento, ele trata de uma forma extraordinária. Ele abre um leque de revelação para o povo da qual estava em seu tempo. Aleluia. Esse leque da revelação da qual Paulo trata com os irmãos de Tessalônica é a mesma revelação da qual, na noite desse dia, o tema, a campanha, ela trabalha para a igreja atual. Por que isso, Diácono Wagner? Porque dentro dessa proposta vinda de Jesus, arrebatamento, eu sempre me preocupo em preparar um tema. E dentro desse tema eu aprendi com o meu pastor preparar sempre uma frase para me dar o norte. E o meu tema é: o arrebatamento é uma realidade nesta hora final. Louvado seja Deus. Porque quando lemos o livro de Apocalipse, o texto foi escolhido para trabalhar nesta campanha, Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, ele trata esta verdade desta hora final. É lógico, nós não sabemos o dia e a hora em que o Senhor há de vir. Mas eu me lembro que eu estava falando com o presbítero Severino, que a igreja não sabe o dia e a hora em que o Senhor há de vir. Mas a igreja sabe de uma verdade: a igreja conhece os sinais que antecedem a sua vida. Louvado seja Deus. E quando meditamos em tudo aquilo que ouvimos o presbítero Edmilson ontem, brilhantemente, o presbítero Severino trabalhando sobre os sinais que antecedem, eu trabalho esse tema falando do arrebatamento nesta hora final. Louvado seja Deus. E eu começo a minha introdução glorificando a Deus pela vida do pastor dessa igreja. Dentro da minha introdução eu explico porque eu digo assim: eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Lauri, por abordar neste ano um tema tão importante. Que tema é esse? Escatologia. Porque parece que no contexto pós-moderno a visão é outra. Louvado seja Deus. Por que trabalhar esse ponto desta forma, Diácono Wagner? Porque quando eu escutei o pastor dizendo que o tema da campanha seria escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, e quando eu vi o pastor falando que a escola, aleluia, de obreiros também seria falando de escatologia, eu fiz uma retrospectiva na minha vida de quando eu tinha escutado sobre esse tema, ou há quanto tempo eu não escutava sobre esse tema. Porque vai falar sobre sinais, vai falar sobre o arrebatamento, da qual eu vou tratar nessa noite com vocês, e amanhã o pastor Joaquim também estará trabalhando esse tema. Mas também vai falar sobre o tribunal de Cristo, vai falar sobre bodas do Cordeiro,
vai falar sobre o primeiro período, o segundo período da grande tribulação, vai falar sobre, aleluia, o trono branco. Louvado seja Deus. Então já tem muito tempo, irmãos, quando eu estava estudando, pensando, quando foi que eu parei, aleluia, para ouvir, ou quando foi que eu ouvi esta mensagem, ou esta proposta, ou há quanto tempo tem que eu não escuto falar sobre isso. E eu trabalho um ponto da minha mensagem, que parece que esta mensagem, ou esta proposta, falar de arrebatamento, falar de, aleluia, de escatologia, parece que a visão da igreja pós-moderna é outra. Por que, diácono Wagner? Porque quando eu medito nas mensagens que eu escuto, eu entendo porque esses homens não se preocupam em pregar esse tema tão importante, tema tão impactante, tema esse que, aleluia, no dia de hoje fala de arrebatamento, fala de resgatar, fala de tirar a força. Dentro da minha mensagem eu trabalho um tópico que eu vou dizer que Jesus não vai pedir permissão a ninguém quando o assunto é arrebatar a sua igreja. Louvado seja Deus. E quando eu trabalho nesse ponto dizendo que parece que esta ideia na igreja pós-moderna da qual nós estamos vivendo, parece que os pregadores, aleluia, da qual nós ouvimos por muitas das vezes, por onde nós passamos, por onde nós entramos no culto para adorar a Deus, parece que o alvo, a visão não é mais essa. Por quê? Porque eu digo, falar sobre arrebatamento não traz ibope. Falar sobre arrebatamento não traz nenhum sensacionalismo. Falar sobre arrebatamento, irmãos, louvado seja Deus, não traz nenhum marketing. O que eu entendo com isso, diácono Wagner? Precisamos, irmãos, priorizar aquilo que a Assembleia de Deus colocou no seu coração. Falar de escatologia do dia 1º ao dia 12 de janeiro. Em junho trabalhar esse tema. Por que isso, diácono Wagner? Porque precisamos conhecer o que é escatologia. O que é essa doutrina da qual ontem falou sobre os sinais. Na sexta-feira também. Hoje está falando sobre o arrebatamento da igreja. Por que isso, diácono Wagner? Porque quando falamos de arrebatamento dentro desse contexto, eu digo o seguinte: a segunda vinda de Cristo, ela acontecerá em duas fases, tendo sua extensão na grande tribulação. Já ouvimos em nossos cultos muitas coisas relacionadas à vinda de Jesus. Para compreendermos melhor esta verdade, precisamos ter atenção em relação às duas fases, aleluia, distintas desta segunda vinda. Quando falamos da segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento da igreja, eu trabalho no meu esboço que ela vai acontecer em dois períodos, em duas fases. É claro, diácono Wagner, a primeira fase é visível. A primeira fase é essa do texto que eu trago para vocês na noite desse dia. Está relacionado à igreja, está relacionado à eclésia, está relacionado àquela que é coluna e firmeza da verdade. Louvado seja Deus. E Paulo, quando ele trata desta, aleluia, primeira fase da segunda vinda, eu coloco o seguinte: Paulo, aleluia, antes de começar a revelar aos irmãos esta doutrina, falando sobre a volta de Jesus, ou o arrebatamento da igreja, ele começa a tratar de algo que é importante, que precisa ser falado. Por que, diácono Wagner? Precisa ser falado nos dias atuais, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Nós sabemos que vai acontecer, é a esperança da igreja. A igreja aguarda por esse dia. Mas quando eu digo que Paulo, antes de começar a tratar esse ponto, ele prepara a igreja para este dia, ele prepara o povo para o dia do arrebatamento. Porque quando falamos de arrebatamento, porque quando falamos, aleluia, da volta de Jesus para buscar a sua igreja, neste ponto eu meditei na parábola das 10 virgens que aguardava o mesmo Senhor, o mesmo noivo. Mas quando tratamos dessas 10 virgens, a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 loucas. Aqui, neste ponto da minha mensagem, eu digo que Paulo chama o povo para quê? Primeiro,
aleluia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, agradar a Deus. Antes de tratar do arrebatamento que, aleluia, aconteceria, porque ele trata disso, aleluia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 em diante, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, ele prepara a igreja para este dia, e não é diferente na noite desse dia, porque a segunda coisa que Paulo, aleluia, prepara a igreja para vivenciar este momento tão importante, ele fala de santificação, e nós sabemos que se não houver na vida do crente, não vai ser possível ver o Senhor. Parece ser uma mensagem dura, mas é uma realidade. Precisamos tratar deste ponto de uma forma bem clara, porque sabemos que não é de qualquer maneira. Sabemos que a igreja, ela vai ser arrebatada, é uma verdade, porque a promessa foi feita. Quando meditamos nesse ponto, eu entendo que está mais próximo do que ontem. Eu entendo que vai acontecer de uma maneira mais rápida do que pensamos, porque quando Jesus trata deste ponto do arrebatamento da igreja 2000 anos atrás, aleluia, ele chama os discípulos a uma conscientização. Quando eu medito nesse ponto de João capítulo 4, eu entendo uma coisa: se existe na minha vida alguma coisa que me impede de ser arrebatado, ainda existe tempo para consertar. Ainda existe tempo de colocar tudo no seu devido lugar. Por quê? Louvado seja Deus, porque a qualquer momento soará a trombeta de Deus. O texto diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, seremos transformados, e juntos subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. E o interessante é que a Bíblia diz que para sempre estaremos lá. Louvado seja Deus. Quando eu trabalho esse ponto da minha mensagem, eu entendo que Paulo, ele estava trabalhando para a igreja atual, mas apontando para o futuro. Por que tu diz isso, Diácono Wagner? Porque ele diz o seguinte: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E a igreja, no decorrer da história, trabalhou isso. Como eu chego a esta conclusão? A Assembleia de Deus em 2016 está trabalhando o tema do arrebatamento da igreja. Como é isso? Foi a igreja que se preocupou em trabalhar estas verdades. Mas a terceira coisa que eu vejo, louvado seja Deus, Paulo trabalhando, preparando o povo para esse grande dia. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Guardar a palavra do Senhor. Fazer como o salmista, guardando no seu coração, para quê? Para não pecar contra Deus. Porque sabemos que a única coisa que faz a distinção do homem com Deus é o pecado. A única coisa melhor que separa o homem de Deus é o pecado. E nós sabemos que o ser humano no pecado, aleluia, a consequência é a morte. A morte física e a morte espiritual. Louvado seja Deus. Vai ter pessoas que vão trabalhar este ponto. Louvado seja Deus. Eu não vou me apegar neste ponto, mas quando eu trabalho este ponto da minha mensagem, dizendo que Paulo prepara a igreja ou o povo de Tessalônica, aleluia, para este evento, eu vejo que essa igreja se preocupa com isso. No ano de 2016, a Assembleia de Deus está se preocupando. Por quê, Diácono Wagner? Porque o tema é escatologia, a doutrina das últimas coisas. Parece ser uma mensagem pesada, mas não é. Por que tu estás dizendo isso? Porque é Deus tratando de cada um de nós para este grande dia. Seja no primeiro dia falando dos sinais, seja também no segundo falando dos sinais, seja hoje falando do arrebatamento da igreja. Aleluia. Até o último dia é Deus trabalhando na vida de cada um de nós, nos preparando para encontrar com Ele nos ares. Louvado seja Deus. E quando eu trabalho esse ponto, eu trabalho o primeiro tópico da minha mensagem, que eu digo: é hora de arrebatar. Eu disse no início da minha introdução que ele não vai perguntar a ninguém. Quando meditamos na Bíblia Sagrada a respeito do arrebatamento, foi dito hoje na escola dominical: ele vai vir como um ladrão. Como é isso? O ladrão não avisa a hora que vem. A mesma coisa é ele.
No caso de buscar a sua igreja, quando eu trabalho nesse ponto, que ele não vai pedir permissão a ninguém. Eu me lembro que há quase 15 anos atrás, quando eu estava ouvindo sobre este ponto, sobre este tema, um certo homem que prega sobre, aleluia, a predestinação fatalística, eu não vou citar o nome dele porque está sendo gravado, daqui a pouco muitas pessoas vão ouvir essa mensagem, de repente eu posso ser processado. Mas esse homem, ele diz o seguinte, ele disse que no minuto final, olha só o que ele disse, ele disse que no minuto final, Deus iria lançar um despertamento sobre o povo. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que esse despertar já acontece há muito tempo. Por que isso, Diácono Wagner? Porque eu disse que Jesus chamou os discípulos a uma conscientização em João capítulo 4. Que conscientização foi essa? Há 2000 anos atrás ele trabalhou o seguinte, ele chamou os discípulos e disse para os discípulos o seguinte: levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Se há 2000 anos atrás ele trabalhou esta verdade, imagine no dia de hoje. Por isso que eu venho no dia de hoje dizer para a igreja, Assembleia de Deus, no contexto pós-moderno, se prepare, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. E precisamos estar preparados. Por quê? Eu trabalho o primeiro tópico da minha mensagem que eu digo, é hora de arrebatar. O que é arrebatar? Deriva-se da palavra rapto, em latim, que significa arrebatamento, aleluia, arrebatamento rapidamente e com força. Paulo, ele entendia que existia uma promessa de um dia voltar e buscar o seu povo, aleluia. Quando trabalhamos a teologia, louvado seja Deus, falando desse retorno, que hoje fala de arrebatamento, que falar de vinda de Jesus é falar de arrebatamento. A teologia chama isso de parousia, que é a presença dele. Que presença é essa? É a presença da qual os discípulos tiveram, lógico. Agora, quando fala-se de igreja, de uma forma gloriosa, porque Paulo disse que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Mas vamos lá, quando se fala de presença, aleluia, é Ele estar no meio, é Ele estar do lado, é Ele compactuando comigo, contigo, de todos os benefícios que nós vamos receber lá na glória. Porque quando ele trabalha esse ponto, ou quando eu trabalho esse ponto dizendo, aleluia, que a teologia chama isso, aleluia, essa presença de parousia, eu digo que João trabalha isso de uma forma extraordinária. Como é isso, Diácono Wagner? Falando da volta de Jesus, falando desta presença, vocês conhecem o texto? Louvado seja Deus. Eu disse que Paulo, ele se preocupava em trabalhar essa verdade porque existia uma promessa. Lógico, essa promessa ela não é de agora, essa promessa ela é antiga, mas essa promessa ela chegou até cada um de nós. Por quê? A Bíblia diz que ele veio para os seus irmãos, e os seus não o receberam, mas a todos quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, mediante a este texto, nós entendemos que esta promessa chegou para a igreja no contexto atual, no contexto em que vivemos. Louvado seja Deus. Que promessa é essa? É essa promessa que quando João trata dela de uma forma extraordinária, em João capítulo 14, ele diz o seguinte: Jesus chega e diz, olha só, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O que é isso? É claro, era preparando o povo do tempo atual para a sua partida, era trabalhando os discípulos para a sua partida, era preparando os discípulos porque ele iria morrer na cruz do Calvário. Só que tem um porém. Além de consolar os discípulos, preparar os discípulos, ele consola porque ele diz para os discípulos para onde ele vai. Ele diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Aí ele diz para os discípulos o que ele vai fazer: eu vou preparar lugar. E se eu for e vos prepararmos lugar, aí entra essa palavra que a teologia chama de parousia. É lógico que a presença agora vai ser diferente. A presença agora vai ser um corpo incorruptível.
A presença agora vai ser no corpo da onde não vai sofrer nenhum sofrimento. Louvado seja Deus. Toda a perseguição que existia, quando chegar no céu, não existirá mais. Dentro deste ponto, louvado seja Deus, da minha mensagem, Lucas, quando escreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele também trata desta promessa. Eu disse para vocês que essa promessa é antiga. Lucas, quando trata desta promessa, em Lucas capítulo 1, do versículo 10 em diante, vocês conhecem o texto, porque trabalhamos aqui há 12 dias falando sobre, aleluia, o derramamento do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscita em Lucas capítulo 1, do versículo 10 em diante, a Bíblia diz que ele fica por cerca de 40 dias, aleluia, dando as últimas instruções para os discípulos. Só que tem um porém. Chega um período que, quando essas instruções acabam, o texto diz que ele começa a subir. Aí eu fiquei imaginando o que se passou na mente dos discípulos. Por quê? Ele morreu, ressuscitou e está partindo de novo. Só que quando eu estava meditando dentro desse texto, eu vi que quando Paulo trabalha esta ideia, primeiro, preparando a igreja para o arrebatamento. Segundo, dizendo para a igreja que o arrebatamento iria acontecer. E quando eu chego nesse ponto, eu sempre entendo que Deus sempre tem uma palavra de esperança para a igreja pós-moderna. Que palavra é essa? A perseguição, ela é visível. Para mim e para você, ele diz, como disse para a igreja, aleluia, de Esmirna: ser fiel até a morte, porque o que te aguarda é a coroa da vida. Não se desvie, permaneça, continue firme na presença de Deus, porque ele trata, aleluia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que existe alguns que já perderam a esperança. Existe alguns no nosso meio que já não acredita mais no arrebatamento da igreja. Aí eu trabalho dizendo que Paulo, ele trabalha uma revelação. Que revelação é esta? Para o tempo da qual ele vivia e para o tempo atual. Por quê? O tema é 12 dias de revelações. A revelação da qual Paulo revela para os irmãos. Por quê? Porque quando falamos do arrebatamento da igreja, é claro que muitas pessoas trabalharam isso, só que Paulo falou de uma forma extraordinária. Paulo deu detalhes para a igreja atual e para a igreja de hoje. Por que isso? Porque eu disse na minha mensagem que no último versículo ele disse: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Como é isso? Não é diferente, aleluia, do tempo de hoje. O arrebatamento vai acontecer da mesma forma. O arrebatamento é uma realidade que a igreja atual aguarda. Aí eu digo que Paulo, ele trabalha uma revelação. Eu digo, o apóstolo Paulo, ele entendia que havia uma necessidade de explicar para os irmãos de Tessalônica que doutrina era aquela que ele estava falando de arrebatamento para os santos. Aí eu digo o seguinte: Paulo ele fala que primeiro os mortos seriam ressuscitados. Segundo, Paulo, ele fala que no momento da ressurreição, os mortos seriam, aleluia, transformados. Paulo, ele fala da união de Cristo com a igreja, versículo 17. Paulo, ele revela que os santos estariam livres de todas as aflições, aleluia. Capítulo 3, versículo 2. Louvado seja Deus. Os santos estariam livres das perseguições. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Paulo, ele revela que a igreja estaria livre do domínio do pecado e da morte. Tudo isso que hoje aflige a igreja, seja a morte, seja a doença, seja a perseguição, entenda bem o que eu estou te explicando na noite desse dia. Tudo isso que hoje te aflige vai terminar quando o texto diz: louvado seja Deus, e ouviremos o soar da trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e juntos subiremos aos céus, encontraremos com Ele, e viveremos com Ele para sempre. Tudo isso que de repente te aflige hoje, entenda essa esperança que eu trabalho na noite desse dia, falando do arrebatamento da igreja. Tudo isso vai se findar, tudo isso chegará ao fim, tudo isso chegará de uma forma bem suave. Por quê? Louvado seja Deus. Eu tenho aproximadamente 5 minutos para terminar a minha mensagem. Louvado seja Deus. Nós sabemos, porque eu disse na minha introdução, que Paulo, ou melhor, a teologia ensina que quando falamos da vida de Jesus, ela é trabalhada de 2 fases. Uma direcionada para a igreja. Louvado seja Deus. A segunda eu digo o seguinte: revelando-se de uma forma gloriosa. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim: eis que venho como as nuvens, e todo olho o verá, até os membros que o transpassarem, todas as tribos se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Versículo 8: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. A teologia, quando trabalha todas essas verdades, ela diz o seguinte a respeito desse episódio, ou ela chama esse episódio do seguinte: aleluia, epifaneia, que quer dizer aparecimento ou revelação. E ela trabalha uma segunda palavra que se chama apocalipse, que quer dizer manifestação. Como é isso, Diácono Wagner? Chamando de manifestação da glória de Deus, que Judas, no versículo 14, trabalha isso. Primeira coisa que eu trabalho quando eu digo essa segunda fase: depois de 7 anos de grande tribulação na terra, aleluia, liderada pelo anticristo, Jesus Cristo virá de uma forma visível, todo mundo irá contemplá-lo. Mateus capítulo 24, versículo 30, diz o texto: eis que venho como as nuvens, e todo olho o verá. Louvado seja Deus. A segunda coisa que eu trabalho dentro da segunda fase da segunda vinda de Cristo: no momento da sua manifestação ao mundo, Jesus pisará no Monte das Oliveiras, onde o monte será dividido em 2 partes, e o Monte das Oliveiras será ferido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. Zacarias trata desta verdade. A terceira coisa que eu trabalho quando é a segunda fase da segunda vinda de Cristo: Jesus, quando pisar no Monte das Oliveiras com poder e grande glória, nesta hora ele virá para destruir o anticristo. O versículo diz: e então será revelado o iníquo, o que o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, aniquilará pela esplendor da sua vinda. Louvado seja Deus. A quarta coisa que eu trabalho dentro deste ponto: Jesus, no momento da sua manifestação visível ao mundo, ele vai sim cumprir uma série de respostas de oração dos seus servos, os profetas. Abacuque trata isso dizendo o seguinte: farei temer todas as nações, e virá desejado de todas as nações. A quinta coisa que eu trabalho para terminar, louvado seja Deus, sobre este ponto: neste dia os judeus estarão bastante dizimados, e o anticristo com Gog e Magog vão estar aterrorizando as nações, e eles clamarão ao Senhor, dizendo: Pai, a nós que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aquilo que eu disse no início da minha mensagem, que a nação de Israel rejeitou e a igreja soube aproveitar, para nós o privilégio é o arrebatamento. Lógico, quando tratamos do arrebatamento, dentro desse período que fala que vai acontecer no finalzinho da grande tribulação, antes deste episódio, a igreja no céu vai estar participando, louvado seja Deus, do tribunal de Cristo. A igreja vai estar participando, louvado seja Deus, das bodas do Cordeiro. O pastor Laurinho, quando trabalhou esse ponto, louvado seja Deus,
Na aula ele disse o seguinte: enquanto a grande tribulação estará acontecendo na terra, louvado seja Deus, a igreja vai estar disputando de coisas excelentes no céu. Só que quando trata-se da segunda fase, é porque Deus ama a nação de Israel, é o povo dele, é o povo que ele nunca há de rejeitar, é o povo que para ele vai existir, aleluia, uma esperança. Por que isso, Diácono Wagner? Porque quando meditamos nesse texto, fala de reconhecimento, fala de cair-se em si. Aqui nesse ponto, louvado seja Deus, eu quero te chamar a uma conscientização quando o assunto é o arrebatamento. Nós entendemos que essa segunda fase está direcionada para a igreja, para Israel. A primeira fase está tratando da igreja, para a igreja atual, louvado seja Deus. Quando o assunto é o arrebatamento, eu digo o seguinte, para finalizar a minha palavra: não desanime, permaneça fiel, aguardando, porque a promessa de Deus é visível e Ele há de cumprir em nossos dias. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos aplaudindo mais alto em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, mais alto, adorando aí. Jesus está voltando, diga glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Os obreiros aqui embaixo, vamos fazer igual de manhã, porque eu cantando atrapalho, né? Então, ali com os irmãos que cantam, vamos estar adorando a Deus em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Você veio para adorar o Senhor? Você veio? Queremos aí a participação dinâmica, ativa do Grupo Filadélfia, que tem sido uma bênção durante esses dias, cantando o hino 300. Glória a Deus. Glória seja Deus. Aleluia! Glória a Deus. Jesus está voltando, irmãos. Aleluia. Ministério de louvor. Glória a Deus. Você crê no arrebatamento da igreja? Jesus vai vir te buscar, viu? Por que você crê que Jesus